Fala galera do nono ano, vamos corrigir agora os exercícios da página 64 e 65, tá bom? Sendo A uma forma descritiva, quando a raiz cúbica de A está definida? Como é uma raiz cúbica, eu posso ter número positivo aqui dentro, número negativo e posso ter zero. Então, raiz cúbica de A está definida para todo A pertencente aos reais. Essa letra Azinha de cabeça para baixo significa para todo. Para qualquer valor de A pertencente aos números reais, tá bom? Símbolo de pertence aqui, ficou muito legal, tá? Para todo A pertencente aos reais. Porque como é uma raiz cúbica, eu posso ter número positivo, número negativo e zero aqui dentro que não tem problema, tem resposta. Sendo A uma forma descritiva, quando é que raiz quarta de A está definida? Agora já muda de figura. Raiz quarta de A está definida para A pertencente aos reais positivos, tá? Reais não negativos. Aqui, nesse conjunto aqui tem zero. Pode ser zero aqui. Raiz quarta de zero é zero. A partir do zero para frente, do zero para os números positivos, tá? Meu índice é par. Eu não posso ter número negativo aqui dentro, tá bom? E descreva quando raiz n de A está definida sendo n inteiro positivo. Aí eu vou responder da seguinte maneira, tá? Se n é ímpar, A pode ser qualquer número real. Se n é par, aí eu tenho que A pertence aos reais positivos, tá bom? Lembrando que ímpar e par, conceitos para números positivos, tá bom? E esse ímpar aqui também, pessoal, ímpar maior ou igual a 3, tá? Raiz cúbica, raiz quinta e assim por diante, tá bom? Porque não existe raiz com índice 1, tá bom? Certinho? Todos entenderam? Apresentar o domínio das funções. Y é igual a raiz quadrada de 2 menos x sobre x mais 1. Então, o que eu vou fazer para esse exercício aqui, ó? Essa expressão aqui, ó, 2 menos x sobre x mais 1, obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Existe raiz de zero? Existe. Por isso que eu estou igualando a zero, mas eu vou ter que tomar cuidado com o meu denominador, tá? Muito cuidado com o denominador. Virou uma inequação. Então, ó, essa é a minha primeira, essa é a minha segunda. Vou resolver separadamente, ó, primeira, 2 menos x igual a zero, menos x igual a menos 2, x igual a 2. Pronto. Faço aqui a retinha, coloco o número 2, mesmo de A, contrário de A, e vou agora resolver a segunda. A segunda eu tenho x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1, faço a retinha, ponho menos 1, mesmo de A, contrário de A. E agora eu vou fazer a comparação dos sinais, tá? Como é uma inequação quociente, eu tenho aqui, ó, primeira, segunda, e aqui eu tenho primeira dividido pela segunda. Vou colocar aqui o primeiro resultado, o número 2. Aqui eu coloco menos 1. Faço pontilhadinho levando todos os resultados para a terceira reta. Menos 1 e o 2. E aí eu vou colocar aqui, ó, os sinais. Aqui negativo, positivo, positivo. Aqui no menos 1 à direita, positivo, positivo, negativo. O que determina a quantidade de sinais são os pontilhados. Mais e menos dá menos, mais e mais dá mais, menos e mais dá menos. O que ele está pedindo? Maior ou igual a zero. E não posso esquecer que o meu denominador A2 obrigatoriamente tem que ser bolinha vazia.
Agora o 2, que é numerador, pode ser bolinha cheia, tá? E aí, o meu conjunto verdade vai ser de menos 1 a 2. Pronto. Esse é o meu domínio, tá? Domínio da função é de menos 1 até o 2, tá certo? Então, atenção, bastante atenção. Essa matéria é uma matéria do 8º ano, que vocês viram no 8º ano, tá? Então, vocês estão tendo oportunidade de relembrar essa matéria através do estudo do domínio, tá bom? Mesma coisa vale para essa de baixo, tá? O que está aqui dentro, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, eu tenho aqui a primeira, que é de cima, a segunda, que é de baixo. Resolvendo a primeira, x igual a 0. Já faço uma retinha. E o ma e o k, né? Mesmo de A, contrário de A. No caso do segundo, eu tenho uma equação de segundo grau. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Isso aqui vai dar é igual a raiz quadrada de menos 1, ou seja, dá delta negativo. Como dá delta negativo, a parábola está inteirinha para cima, é tudo tudo mesmo de A. Eu faço aqui a primeira reta, segunda reta. E aqui embaixo vem a terceira reta, que é a primeira, dividido pela segunda, tá bom? Na primeira reta eu tenho 0. Na segunda reta eu não vou colocar os sinais. Eu não vou colocar número, porque não tem número, né? Deu delta negativo. Aqui eu tenho mesmo de A, contrário de A. Aqui eu tenho tudo positivo, né? Lá de baixo. E aí eu desço aqui o 0 para a resposta final. Mais e mais dá mais. Menos e mais dá menos. O que ele está pedindo? Maior ou igual a 0. Então é daqui, bolinha cheia, para frente. Bolinha cheia para frente. Então meu conjunto verdade vai ser de 0 até mais infinito. E quando eu falo meu conjunto verdade para esse exercício, eu posso colocar aqui domínio. Meu domínio é de 0 até mais infinito, tá? Só posso substituir nesse exercício aqui de 0 para mais infinito. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tudo certinho? Motivo de não poder substituir número negativo, pensa o seguinte, se você colocar menos 2 aqui, menos 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, 5. Até pode, mas se você pôr menos 2 aqui em cima, fica menos 2 quintos. E a raiz com número negativo dentro não pode. Tá joia? Vamos para a próxima correção, tá? Próximo exercício, ele é apresentar o domínio das funções, né? É uma raiz cúbica. Eu não tenho restrição para o que está aqui dentro, mas eu tenho restrição para o denominador, tá? Como é uma fração e tem denominador, a única restrição vai ser essa aqui, ó. X ao quadrado menos 2 tem que ser diferente de 0. X tem que ser ao quadrado tem que ser diferente de 2. X tem que ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 2. A única restrição que eu tenho para esse exercício é o fato dele ser uma fração e o denominador não poder ser 0. Então, meu denominador não pode ser 2, raiz de 2 positivo, nem pode ser raiz de 2 negativo, tá bom? Então, meu domínio vai ser igual a todos os números reais, exceto menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Pronto, está feito o domínio. Eu não preciso fazer o mesmo estudo dos exercícios anteriores, porque aqui é raiz cúbica, tá bom? Olha esse exercício aqui também, ó. Menos 5, né? Menos 5. É uma raiz... um sinal de menos aqui. Menos raiz quinta de 2 menos x sobre x mais 3, né? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse exercício? Primeiro, esse denominador aqui, ó, não vai poder ser 0. Eu já sei que o x tem que ser diferente de menos 3, tá certo? Só que quando se você tem um índice menos 5, é como se você tivesse isso aqui, ó. 2 menos x sobre x mais 3 elevado a menos 1 quinto. E esse menos indica que eu tenho que inverter a base. Aí, se eu inverter a base, vai ficar 2 menos x sobre
x mais 3, sobre 1, aliás, 1 no numerador, né? Deixa eu só apagar aqui esse x diferente de 3 agora, que agora não é o momento dele. Raiz quinta. Eu tiro esse menos daqui, eu inverto a minha desigualdade lá dentro. E aqui eu faço extremos e meios. Aí vai ficar uma raiz quinta, pessoal, de x mais 3 sobre 2 menos x. Aí, como é uma raiz quinta, eu não tenho restrição, mas para o denominador eu tenho. 2 menos x tem que ser diferente de 0. Menos x tem que ser diferente de menos 2. X diferente de 2. Então, domínio, todos os reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Tá bom? X diferente de 2. Prontinho. Todos os números reais, exceto o número 2. Esse outro exercício fala aqui, ó, quando é que a raiz de A mais raiz de B está definida? Quando A pertence aos reais positivos e B pertence também aos reais positivos. Tá? Todas as duas raízes são raízes quadradas, então o A tem que ser um número positivo, maior ou igual a zero, B também tem que ser maior ou igual a zero. Quando é que esse aqui está definido? Raiz quarta de A mais raiz cúbica de B está definido. Como é a raiz quarta de A tem que pertencer aos reais positivos. E B não tem restrição, porque é raiz cúbica. B pertence aos reais, sem problema, tá bom? O que acontece aqui no exercício 5? Apresentar o domínio da função. Nessa primeira, eu tenho que o x tem que ser maior ou igual a zero. Nessa segunda, eu tenho que 1 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Quer dizer que menos x tem que ser maior ou igual a menos 1 e eu troco o sinal x menor ou igual a 1. Olha o que eu tenho nesse exercício. Uma delas, essa daqui, me fala que o x tem que ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Essa de cá me fala que o x tem que ser menor ou igual a 1. Qual das duas eu sigo? Eu sigo a intersecção. X maior ou igual a zero, bolinha cheia aqui, do zero para frente. X menor ou igual a 1, bolinha cheia aqui no 1, só que eu marco para trás. E o meu domínio entre 0 e 1, eu marco tudo aqui no meio. Domínio 0 a 1. Pronto, e finalizamos esse exercício 5. Tá joia? Vamos agora para o exercício 6. Domínio de fx igual a raiz de x sobre raiz de x menos 1 e o domínio de gx, que é a raiz de x sobre x menos 1, são iguais? Justifique. Pessoal, não são iguais, tá? Para esse de cima, para essa de cima, eu faço vou começar aqui, ó. Raiz de x sobre raiz de x menos 1. Então, eu tenho aqui o x tem que ser maior ou igual a zero para esse primeiro. Para esse aqui, eu tenho que x menos 1 tem que ser só maior que zero, porque ele é denominador. Ele é denominador, não posso pôr igual, tá? Então, nessa de baixo, x maior que 1. São os dois resultados, né? X maior que zero, x maior que 1. Eu faço a intersecção deles. Igualzinho eu expliquei no exercício anterior, tá certo? Fazendo a intersecção, eu tenho maior ou igual a zero, bolinha cheia aqui no zero, daqui para frente. Maior que 1, bolinha cheia, o 1, daqui para frente. Tá certo? E aí, pessoal, vai acontecer o seguinte. Da onde que existe intersecção? Daqui, bolinha vazia, para frente. Então, seria do 1, colchetinho para fora, até mais infinito. Esse é o domínio dessa primeira. Vou agora para o domínio dessa segunda, tá? Domínio dessa segunda eu vou fazer numa folha aqui, a parte, não tem espaço. Então vai ficar assim, ó. Raiz de x sobre x menos 1. Esse cara que está aqui dentro tem que ser
maior ou igual a zero. Virou uma inequação. X, vou resolver a primeira, x igual a zero, né? Primeira é a de cima, segunda é a de baixo. Faço a retinha, ponho o zero, positivo de cá, negativo de cá. A segunda, x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Faço a retinha, ponho o número 1, mesmo de A, contrário de A. E agora eu faço as retas comparando resultados. No primeiro, 0. Nessa aqui, o 1. Passa tudo para a terceira reta. Mesmo de A, contrário de A. Mesmo de A, contrário de A, contrário de A. Menos e menos é mais e menos dá menos. Mais e mais dá mais. Pessoal, o que ela está pedindo? Maior ou igual a zero aqui em cima. E maior ou igual a zero é daqui para cá. E esse aqui, obrigatoriamente, bolinha vazia para cá. Por que ele tem que ser bolinha vazia, Ronan, e o outro é cheia? O outro é cheio porque o zero é numerador. O outro é vazia porque se você colocar 1 menos 1 vai zerar o denominador, não pode. Então, o domínio dessa vai ser de menos infinito ao zero, união do 1 até mais infinito. Então, definitivamente, os dois domínios são diferentes. Aqui o domínio da primeira e aqui o domínio da segunda. Tá certo? As justificativas são as próprias resoluções. Galera, um forte abraço para vocês e vamos para as aulas de hoje, tá bom?